Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Guideline Talk, aqui do curso de atualização em psiquiatria da AFIA. Me chamo Marcelo Generoso, sou coordenador do curso e também professor aqui da AFIA. Pessoal, esse videocast ele se destina a gente conseguir nos aprofundarmos em um guideline específico, né, entendendo aí os guias de tratamento de grandes associações. Hoje temos uma grande associação aqui que a gente vai discutir, para a gente conseguir deixar todo esse conteúdo mais organizado na nossa cabeça, né, de forma que na prática clínica a gente consiga aplicar isso com tranquilidade, sem precisar ficar recorrendo aí a centenas de artigos e tentar a gente mesmo desenvolver um guia de tratamento, né? Já existem algumas diretrizes de tratamento, então tudo isso facilita a nossa prática clínica. Hoje, pessoal, temos a honra aqui de receber Dr. Wagner Gurgel. Dr. Wagner é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência em psiquiatria no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro e com residência em psiquiatria da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Wagner está com doutorado em andamento também em Psiquiatria da Infância e Adolescência pelo IPQ, né, o Instituto de Psiquiatria aqui da USP. Dr. Wagner é médico assistente do PROTAD, o Programa de Atendimento, Ensino e Pesquisa em Transtornos Alimentares na Infância e Adolescência, um ambulatório super específico aqui de excelência na cidade de São Paulo. Dr. Wagner, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Imagina, um prazer aí estar falando para vocês e tentando, né, organizar, otimizar aí o entendimento desses guidelines que, enfim, tentam ser mais práticos, né, e tentam trazer uma visão do resumo, né, do que a gente tem de conhecimento na área. Perfeito. Pessoal, hoje o nosso guideline, né, que a gente vai discutir é The American Psychiatry Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Eating Disorders. Um guideline publicado recentemente, ano de 2023. É um dos poucos na área, né, Dr. Wagner, se eu não me engano. Então, focado em transtornos alimentares. Então, pacientes com transtornos alimentares, a gente vai focar aqui em anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar. Então, por favor, Dr. Wagner, vamos ao guideline aí. Vamos lá. Então, os transtornos alimentares são uma área que carece, né, acho que dentro do já carente área de transtornos psiquiátricos na infância e adolescência, numa característica onde os transtornos alimentares, a maioria deles, sim, tem esse início, pelo menos o onset de sintomas na infância e adolescência, mas carece muito de evidências mais robustas. Eu acho que aqui ajuda a olhar até para o que a gente tem de evidência, né, e tentar organizar assim, as evidências, por mais que a gente tenha muito limitado o número de estudos ou ensaios, a gente vai discutir até um pouco o porquê disso, tem características relacionadas aos próprios transtornos alimentares. Ele foi desenvolvido entre 18 e 21, né, pela Associação Americana, com a revisão da literatura, na verdade, finalizando em 2021, e só em 2023 que sai o consenso, porque o quanto foi difícil de achar um consenso dentro de uma evidência... Leva tempo, né, Wagner? Ainda mais esses temas polêmicos, né? Porque a gente vai ficar discutindo, né, vocês vão ver aí nos graus, né, o que é o peso, né, na verdade, de uma comissão que está desenvolvendo o guideline, de colocar aquela recomendação, ou colocar aquele ponto ou direção, né, efetiva de que essa é a recomendação mais adequada. Quando a gente está lidando com pouco evidência, ou com muitos estudos com muitos vieses, né? Então, com muitos relatos de casos, séries de casos, relatos retrospectivos, onde a gente vai ter dificuldade de separar qual é a intervenção ou qual é o tamanho mesmo de efeito que, né, contrasta aí até com outras patologias, outros transtornos dentro da própria psiquiatria, da psiquiatria da infância e adolescência. Então, os transtornos alimentares têm essa característica muito específica, até porque também os transtornos alimentares estão numa grande interface, né, da psiquiatria com a clínica.
né? Então, da apresentação de sintomas psiquiátricos dos indivíduos que têm muitas alterações clínicas, a desnutrição como um componente, né, somático, que também vai né, levar ao sintoma psiquiátrico, né? Mas a psiquiatria não lida com o diagnóstico de exclusão, né? Então, o transtorno alimentar acaba também sendo uma área muito desafiadora nessa separação, de onde é que eu estou separando o sintoma que está derivando de uma alteração clínica ou é o sintoma psiquiátrico que está levando à alteração clínica. Essa interface ela é super complexa, né, Wagner? E às vezes o próprio psiquiatra, né, e eu me incluo nisso, né, pessoal, isso é uma área de uma especificidade, né, de uma especialidade muito grande dentro da, dentro da própria psiquiatria, né? Então, não é um tema amplamente abordado, né, dentro dos programas de residência médica, de especialização, de pós-graduação. A gente até estava comentando um pouco disso, né, antes de começar o videocast. Parte disso é porque não é o mais prevalente, né? Então, realmente, quando a gente pensa em ansiedade e depressão, são transtornos mentais muito mais prevalentes, né, na prática de qualquer consultório, a não ser que seja um consultório super específico aí, né, como o Dr. Wagner aí, a gente vê que a maior parte dos casos são esses transtornos mentais comuns. Agora, pessoal, a gente não pode virar o rosto para isso, né? O psiquiatra, né, ele precisa saber o básico do transtorno alimentar, principalmente o que não fazer, né? Dr. Wagner uma vez me explicou isso, e como direcionar, às vezes, o início do tratamento, ou até se for uma área de especialização de vocês, como conduzir isso de uma forma adequada, né? Não com o que aquela pessoa acha que pode dar certo ou não, mas com aquilo que a gente tem de evidência científica, né? Então, são pacientes super graves, né, com essa interface clínica muito evidente conforme o quadro vai progredindo, onde o psiquiatra ele precisa saber muito bem como intervir, né, e principalmente em que momento, às vezes, realizar qual tipo de intervenção, né? Então, um pouco disso que a gente vai abordar aí. Né? Como identificar, né? Como não deixar passar despercebido, né? Então, os dados, até do ponto de vista de incidência, prevalência, são muitas vezes extrapolados de informações que a gente tem de grupos específicos e a grande maioria são de amostras clínicas e não de população geral. Quando a gente está pensando na bulimia, no transtorno de compulsão alimentar, a gente também está lidando com sintomas que geram muita culpa, né, que vão muitas vezes não ser, né, o motivo ou de levar a consulta ou uma queixa, né, diretamente. Então, e se não está muito alerta, se a gente está pensando na infância e adolescência dos pais, de também poder identificar coisas que são mais precoces. Então, até a primeira parte do guideline, ele está bem focado na avaliação, bem focado nas primeiras recomendações, né, na verdade, das primeiras 10, né, até a 9ª recomendação, pelo menos, só falando da avaliação, do que a gente tem de evidência, do que a gente precisa buscar para fazer uma avaliação adequada inicial. Então, é o que a gente tem de melhor evidência, considerando os estudos publicados até 2021. É uma área, como eu falei, dos transtornos alimentares, que é muito específica, onde o número de estudos é pequeno e é impressionante o quanto tem muito revisão da revisão. Então, revisão sistemática de 3 ensaios clínicos. Quando vai a fundo, são estudos mais frágeis, então, às vezes. Isso. Né? Mas que, olhando para as prevalências que a gente tem ao longo da vida, de dados um pouco mais consistentes nos Estados Unidos, a anorexia nervosa em torno de 1%, 0,8%, bulimia 0,28%, provavelmente muito subdiagnosticada, como eu falei, assim como o transtorno de compulsão alimentar relacionado a essa falha na identificação e dos métodos que a gente usa para esses transtornos especificamente. Aumento de incidência importante aí durante a pandemia da Covid-19, isso foi um fenômeno mundial, assim, basicamente, ou de estudos de prevalência que aconteceram aí de 2019 para frente, né, em 2020 também,
ou mais recentemente, de o quanto os serviços especializados em transtornos alimentares aumentaram muito a demanda, várias hipóteses que podem entrar aí do que né, teve esse fenômeno, né? Então a gente até imagina que tem um fenômeno duplo, né, de o mau exemplo dos pais, então o fato de, né, replicar comportamentos alimentares eventualmente também, ou comportamentos inadequados, compensatórios que os filhos não viam, né, naquele acontecer. Período de convivência maior. Né? Por conta do período de convivência maior. E também maior tempo né, nas redes sociais, o isolamento, os fatores relacionados à própria, né, o isolamento em si, a parada de fazer outras atividades, né, pacientes que tinham uma compensação, vamos dizer assim, em relação ao que comiam e o que, né, e o que faziam de atividade física. Então, se eu não faço atividade física, eu paro de comer. Então, são vários dos relatos que a gente viu passar, né, no nosso serviço, por exemplo, e que dão um panorama do que né, explica esse aumento. Que, de qualquer maneira, é um crescente aí de custos e de impacto que a gente até, né, não vislumbra tanto o porquê, né, o real impacto desses transtornos, por mais que sejam bem pouco prevalentes, mais raros, mas são muito devastadores, ou levar, por exemplo, a tempos de internação muito longos, né? O nosso tempo médio de internação na USP dos pacientes, né, com a grande maioria tem anorexia nervosa, mas que é o que mais leva à internação, mas o tempo médio de internação é de 100 dias. Então, são internações muito longas, muito custosas, mas que também, se não são tratadas adequadamente, vão causar outras, né, repercussões e, né, muitas vezes a morte. E até esse dado, né, Wagner, de internações mais longas, também porque as doenças são muito graves, né? Então, a anorexia nervosa, para você conseguir, imagino, né? Nunca trabalhei num serviço tão especializado como esse, mas para conseguir ajudar a paciente, né, a recuperar peso, né, a conseguir ali se organizar novamente, né, e sair daquele momento de risco que leva a uma internação hospitalar, é um tempo que é necessário, né? Não tem muito como a gente fazer isso rápido, né? Tem alguns tipos de internação psiquiátrica que a gente consegue fazer internações muito breves, né, pessoal? Mas tem doenças, tem transtornos mentais que vão exigir um cuidado mais prolongado de tratamento, né, na psiquiatria, do mesmo jeito que doenças clínicas também, né? Tem internações clínicas que são mais rápidas e tem internações mais prolongadas, né? Que até essa correlação clínica, né, e psicopatologia entra bem nesse ponto, né, de até o quanto o processo de recuperação ponderal do paciente que está desnutrido, seja uma desnutrição efetiva, uma desnutrição relativa, né, que ele perdeu muito peso, mesmo que ele não entre numa desnutrição efetiva, esse processo de recuperação é primordial antes de eu conseguir trabalhar aspectos, né, psíquicos. Então, tem um timing, né, do que isso vai acontecendo e que são longos. Eu não posso também fazer recuperações rápidas demais. Não pode acelerar o processo, isso, né? Porque, né, tem números meio mágicos, mas em torno de 2 quilos ou acima de 2 quilos, 2,5 quilos por semana, né, de recuperação ponderal, aumenta muito o risco, por exemplo, de síndrome de realimentação, que é uma complicação clínica específica, né, dos processos de realimentação e que tendem a acontecer mais quando esse tratamento está acontecendo em serviços não especializados, né, de toque de caixa, tentar acelerar o processo e acabar muita iatrogenia acontecendo, né, num transtorno tão específico. Então, a gente brinca que quem trabalha com transtorno alimentar não é que a gente sabe mais, é porque o transtorno alimentar é vencido no detalhe. Então, tipo, tem detalhes que podem fazer parecer que fazem muita diferença, mas você falar que o paciente recuperou o peso ou o paciente engordou, o paciente ganhou peso, pode fazer muita diferença até no vínculo e no momento em que você está sentado ali diante daquele paciente que está muito fragilizado ou te contando algo que é muito íntimo, que ele ainda nunca contou para ninguém. E às vezes facilitar até a aderência ao tratamento, né, Wagner? Acho que essa terminologia, e eu acho que eu aprendi isso contigo também, né, uns anos atrás, até as palavras, né, pessoal, como o Wagner comentou. Então, uma coisa é você falar para aquela paciente que já está com uma distorção grave de imagem corporal, já está num quadro fragilizado, às vezes até numa tentativa de elogio, né? Que legal, ganhou peso. Isso às vezes é a pior coisa, né? Que aquela pessoa pode ouvir. Então,
o termo recuperação de peso é um termo mais adequado, então já lembrem disso, né? Então, para uma das coisas do dia a dia. E aquilo que você comentou, né? Às vezes de colegas quererem que o ganho de a recuperação de peso seja, veja que até eu, né, pessoal, a gente às vezes precisa se policiar. Às vezes o colega no intuito ali de fazer aquela paciente recuperar o peso mais rápido, pode fazer isso de uma forma precipitada. Veja que o colega ele está bem intencionado, né? Mas ele fala, não, então precisa ter mais peso, precisa ter mais peso. Só que não é assim que é feito o tratamento, né? Então, esse conhecimento de questões básicas no dia a dia, isso ajuda muito na condução desses pacientes, né? Sim, nessa especificidade, né? Como eu falei. Então, o impacto, né, que a gente vê ao longo da vida é muito intenso, o número de comorbidades psiquiátricas e clínicas também é muito grande, mortalidade a longo prazo, vão ter dados que vão mostrar aí em torno, né, até de pacientes com anorexia grave, iniciados na adolescência, de expectativas de vida girando em torno de 20 a 25 anos. Então a gente está falando de uma morte precoce também, né, de pacientes que, se não tratados e cronificados, vão falecer antes dos 40, 45 anos. E muitos deles por suicídio. Então, é sensível, a gente precisa ter uma atenção especial, né, para esses quadros e como lidar também com as comorbidades no contexto, né, dessas alterações. Para isso, o guideline vai se pautar aí na classificação do GRADE, né, para classificar as recomendações. Acho que o que facilitou para a gente é que as recomendações não têm essas evidências todas, então vai ficar em torno do que é recomendação ou sugestão e uma qualidade de evidência, na grande maioria, vocês vão ver que vai estar classificado lá como C, né, de baixa, por conta do número limitado de ensaios clínicos. O que acaba ressaltando mais até para o APA, né, para a associação fazer a recomendação, a experiência dos serviços específicos, né, tipo de quem estava envolvido lá, né, nas comissões dos guidelines, até muitas vezes mais do que o nível de evidência, né, científica. Trabalho publicado em si. Que a gente gostaria, né, de ter ali esse dado, por exemplo, mais puro do ponto de vista estatístico. Então, ressalta ainda mais essa questão da experiência de quem fez, né, e que fez essas recomendações. Então, considera aí, né, a classificação GRADE várias, é bem preciso, né, de a gente poder falar se isso é uma recomendação ou não, mas em geral vocês vão ver que no guideline vão aparecer esses níveis mais baixos. Então, o escopo geral do guideline foi focar na anorexia, na bulimia e no transtorno de compulsão alimentar, até pela raridade mesmo dos dados relacionados ao TARI, né, o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Tem um número de evidências até, né, mais populacionais ou de tratamentos para o TARI, mas são muito mais recentes até do que o período de revisão desse guideline. Então, ficaram nesses 3 mais prevalentes e mais conhecidos de tratamento, incluindo tanto adolescentes como adultos jovens, que é a faixa etária mais, né, afetada pelos transtornos alimentares. Perfeito, Wagner. Pessoal, vamos encerrar aqui essa parte aí disponível no YouTube, então a gente vai seguir agora com as recomendações da APA na nossa plataforma. Então convido vocês a se inscreverem no nosso curso de atualização em psiquiatria para seguir esses conteúdos lá com a gente. Dr. Wagner, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite, até a próxima.